Aqui é a Helga, do canal Desde Espanha, com o 19º vídeo da série sobre o purgatório, baseado no livro do padre François Xavier Choup. Se você não viu os vídeos anteriores, vou deixar na descrição deste vídeo e no primeiro comentário aqui embaixo a playlist com todos os vídeos anteriores por ordem cronológica. Começamos! Antes de começar, peço-lhe que me dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe e comente. Capítulo 26. Alívio das almas santas. Indulgências. A bem-aventurada Maria de Quito e as pilhas de ouro. Passemos agora às indulgências aplicáveis aos mortos. Aqui, a misericórdia divina se revela com uma espécie de prodigalidade. Sabemos que a indulgência é a remissão da pena temporal devida ao pecado, concedida pelo poder das chaves, fora do sacramento da penitência. Em virtude do poder das chaves, que recebeu de Jesus Cristo, a Igreja pode libertar os fiéis de todo obstáculo à sua entrada na glória. Ela exerce esse poder no sacramento da penitência, onde os absolve de seus pecados. Exerce-o também fora do sacramento, ao remitir a dívida da pena temporal que permanece após a absolvição. Neste segundo caso, trata-se da indulgência. A remissão da pena temporal pelas indulgências é concedida aos fiéis apenas nesta vida, mas a Igreja pode autorizar seus filhos, ainda vivos, a transferirem aos seus amigos falecidos a remissão que lhes foi concedida. Esta é a indulgência aplicável às almas do purgatório. Aplicar uma indulgência aos mortos é oferecê-la a Deus em nome de sua Santa Igreja para que ele se digne utilizá-la em benefício das almas sofredoras. As satisfações assim oferecidas à justiça divina, em nome de Jesus Cristo, são sempre aceitas, e Deus as aplica, seja a alguma alma em particular, seja a certas almas que Ele mesmo deseja beneficiar, seja a todas em geral. As indulgências são plenárias ou parciais. A indulgência plenária é para aqueles que a obtêm a remissão de toda a pena temporal que ela merece aos olhos de Deus. Suponhamos que, para saldar essa dívida, fôssemos obrigados a cumprir 100 anos de penitência canônica na terra, ou sofrer por um período ainda mais longo no purgatório. Pela virtude de uma indulgência plenária, devidamente obtida, toda essa pena é remida, e a alma não conserva mais, diante de Deus, nenhuma sombra de pecado que a impeça de contemplar sua face divina. A indulgência parcial consiste na remissão de um certo número de dias ou anos. Esses dias e anos, de modo algum, representam dias e anos de sofrimento no purgatório. Devem ser entendidos como dias e anos de penitência canônica pública, consistindo principalmente em jejuns, tais como outrora eram impostos aos pecadores, segundo a antiga disciplina da Igreja. Assim, uma indulgência de 40 dias ou de 7 anos é uma remissão equivalente àquela que se obtinha diante de Deus por 40 dias ou 7 anos de penitência canônica. Que proporção existe entre esses dias de penitência e a duração dos sofrimentos do purgatório? Isso é um segredo que não aprouve a Deus revelar-nos. As indulgências são, na Igreja, um verdadeiro tesouro espiritual aberto a todos os fiéis. Todos têm permissão de dele tirar para pagar suas próprias dívidas e as dos outros. Foi sob essa figura que Deus quis um dia mostrá-las à bem-aventurada Maria de Quito. Um dia, arrebatada em êxtase, ela viu, no meio de um grande espaço, uma imensa mesa, coberta de montes de prata, ouro, rubis, pérolas e diamantes, e ao mesmo tempo ouviu uma voz dizer:
Essas riquezas são de uso comum. Cada um pode aproximar-se e tomar quanto quiser. Deus deu-lhe a entender que isso era um símbolo das indulgências. Rossignoli, Merveille, 29. Podemos dizer, com o piedoso autor das Merveilles, quão culpados somos se em meio a tal abundância permanecemos pobres e desprovidos, negligenciando ajudar os outros. Ai de nós! As almas do purgatório estão em necessidade extrema. Suplicam-nos com lágrimas no meio de seus tormentos. Temos os meios de pagar suas dívidas por meio das indulgências e não fazemos esforço algum para fazê-lo. O acesso a esse tesouro exige de nossa parte esforços dolorosos, como jejuns, viagens e privações insuportáveis à natureza? Ainda que assim fosse, diz com razão o eloquente padre Senieri, deveríamos submeter-nos a eles. Não vemos acaso como os homens, por amor ao ouro, para conservar uma obra de arte, para salvar uma parte de sua fortuna ou um tecido precioso, se expõem às chamas de um incêndio? Não deveríamos, então, fazer ao menos o mesmo para salvar das chamas expiatórias aquelas almas resgatadas pelo sangue de Jesus Cristo? Mas a bondade divina não pede nada de tão penoso. Requer apenas obras comuns e fáceis, um rosário, uma comunhão, uma visita ao Santíssimo Sacramento, uma esmola ou o ensino dos elementos do catecismo a crianças abandonadas. E nós negligenciamos adquirir os mais preciosos tesouros por meios tão simples, e não temos desejo de aplicá-los aos nossos pobres parentes que definham nas chamas do purgatório. Capítulo 27. Alívio das almas santas. Indulgências. Madre Francisca de Pampeluna e o Bispo de Ribeira. Santa Maria Madalena de Pazzi. Santa Teresa. A venerável Madre Francisca do Santíssimo Sacramento, de cuja caridade para com as almas santas já falamos, também foi muito zelosa em aliviá-las por meio das indulgências. Um dia, Deus lhe mostrou as almas de 3 prelados que haviam ocupado anteriormente a sé de Pamplona e que ainda permaneciam nos sofrimentos do purgatório. A serva de Deus compreendeu que deveria empregar todos os meios para obter sua libertação. Como a Santa Sé havia então concedido à Espanha as bulas da Cruzada, que permitiam a obtenção de uma indulgência plenária sob certas condições, ela acreditou que o melhor meio de ajudar aquelas pobres almas seria conseguir, para cada uma delas, o benefício de uma indulgência plenária. Ela falou com seu bispo, Cristóvão de Ribeira, informando-o do fato de que 3 de seus predecessores ainda estavam no purgatório, e insistindo para que ele lhe obtivesse 3 indulgências da cruzada. Ela cumpriu todas as condições exigidas e aplicou uma indulgência plenária a cada um dos 3 bispos. Na noite seguinte, todos eles apareceram à Madre Francisca, libertos de todos os seus sofrimentos. Agradeceram-lhe e pediram que agradecesse também ao bispo Ribeira pelas indulgências que lhes haviam aberto o céu. Vida de Francisca do Santíssimo Sacramento, Merveille, 26. O seguinte é relatado pelo padre Separi em sua Vida de Santa Maria Madalena de Pazzi. Uma religiosa professa que durante sua última enfermidade havia sido tratada com grande ternura por Santa Madalena, morreu, e como era costume expor o corpo na igreja, Madalena sentiu-se inspirada a ir contemplá-lo mais uma vez. Foi então ao gradeamento da sala do capítulo, de onde podia vê-lo, mas mal o fizera, foi arrebatada em êxtase e viu a alma da irmã falecida elevar-se ao céu. Tomada de alegria, foi ouvida dizendo: "Adeus, querida irmã, adeus, alma bem-aventurada. Como uma pomba pura, voais para a vossa pátria celestial,
e nos deixais neste vale de miséria. Oh, como sois bela e gloriosa! Quem poderá descrever a glória com que Deus coroou vossas virtudes? Que pouco tempo passastes no purgatório. Vosso corpo ainda não foi entregue ao túmulo, e eis que vossa alma já é recebida nas moradas sagradas. Agora conheceis a verdade daquelas palavras que há pouco vos dirigi, que todos os sofrimentos desta vida nada são em comparação com a recompensa que Deus reservou para os seus amigos. Na mesma visão, Nosso Senhor lhe revelou que essa alma havia permanecido apenas 15 horas no purgatório, porque havia sofrido muito durante a vida e porque havia sido cuidadosa em ganhar as indulgências concedidas pela Igreja aos seus filhos em virtude dos méritos de Jesus Cristo. Santa Teresa, em suas obras, fala de uma religiosa que atribuía o maior valor até à menor indulgência concedida pela Igreja e se esforçava por obtê-las todas. Ela levava, de resto, uma vida bastante comum e suas virtudes eram de ordem ordinária. Morreu e a santa, com grande surpresa, viu sua alma subir ao céu quase imediatamente após a morte, de modo que, por assim dizer, não teve purgatório. Quando Santa Teresa manifestou sua admiração por isso, Nosso Senhor deu-lhe a conhecer que tal se devia ao grande cuidado que aquela religiosa tivera em obter todas as indulgências possíveis durante a vida. Foi por esse meio, acrescentou ele, que ela havia quitado quase toda a sua dívida, que era bastante considerável, antes da morte. E por isso apareceu com grande pureza diante do tribunal de Deus. Capítulo 28. Alívio das santas almas. Indulgências. Orações indulgenciadas. Há certas indulgências que são fáceis de obter e que podem ser aplicadas aos mortos. Esperamos proporcionar prazer ao leitor, indicando as principais. 1. A oração. Ó bom e dulcíssimo Jesus, uma indulgência plenária é concedida àqueles que, tendo-se confessado e comungado, recitam essa oração diante de uma imagem de Cristo crucificado, acrescentando ainda alguma outra oração pelas intenções do soberano pontífice. 2. Terço com contas indulgenciadas. Grandes indulgências estão ligadas à recitação do Santo Rosário quando se utilizam contas indulgenciadas pelo Santo Padre, o Papa, ou por um sacerdote que tenha recebido as faculdades para isso. 3. A via sacra. Como já dissemos em outro lugar, várias indulgências plenárias e um grande número de indulgências parciais estão ligadas à via sacra. Essas indulgências não exigem confissão e comunhão. Basta estar em estado de graça e ter sincero arrependimento de todos os pecados. Quanto ao exercício da via sacra em si, ele requer apenas duas condições. Primeiro, visitar as 14 estações, passando de uma à outra, tanto quanto as circunstâncias permitirem. Segundo, meditar ao mesmo tempo na paixão de Jesus Cristo. As pessoas que não sabem fazer meditação contínua podem contentar-se em pensar com devoção em algum aspecto da paixão adequado à sua capacidade. Exortamo-las, sem contudo impor como obrigação, a recitar um Pai Nosso e uma Ave Maria diante de cada cruz e a fazer um ato de contrição por seus pecados. 4. Os atos de fé, esperança e caridade. Uma indulgência de 7 anos e 7 quarentenas, cada vez que são recitados. 5. A ladainha da Santíssima Virgem, 300 dias cada vez. 6. O sinal da cruz, 50 dias cada vez, com água benta, 100 dias. 7. Diversas orações. Meu Jesus, misericórdia, 100 dias cada vez. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. 300 dias, uma vez ao dia.
Coração Dulcíssimo de Maria, sede a minha salvação, 300 dias cada vez. 8. Louvado seja Jesus Cristo. Resposta: para sempre seja louvado. Amém. 50 dias cada vez que duas pessoas se saúdam com essas palavras. 9. O Ângelus, uma indulgência de 100 dias cada vez que é recitado, seja pela manhã, ao meio-dia ou à noite, ao som do sino, de joelhos e com o coração contrito. Capítulo 29. Alívio das almas santas. Esmolas. Ruban Maur e Edelard, no mosteiro de Fulda. Resta-nos falar de um último e muito poderoso meio de aliviar as pobres almas, a esmola. O doutor angélico, Santo Tomás, dá preferência à esmola em relação ao jejum e à oração quando se trata de expiar faltas passadas. A esmola, diz ele, possui mais plenamente a virtude da satisfação do que a oração, e a oração mais plenamente do que o jejum. Por isso, os grandes servos de Deus e os grandes santos escolheram-na como meio principal de ajudar os mortos. Entre eles, podemos mencionar como um dos mais notáveis o santo abade Raban Maur, primeiro abade de Fulda, no século X, e depois arcebispo de Mogúncia. O padre Tritêmio, conhecido escritor da Ordem de São Bento, fazia distribuir abundantes esmolas pelos mortos. Ele havia estabelecido uma regra segundo a qual, sempre que um religioso morria, sua porção de alimento deveria ser distribuída aos pobres durante 30 dias, para que a alma do falecido fosse aliviada por meio das esmolas. Aconteceu que, no ano 830, o mosteiro de Fulda foi atacado por uma doença contagiosa, que levou um grande número de religiosos. Raban Maur, cheio de zelo e caridade pelas suas almas, chamou Edelard, o procurador do mosteiro, e lembrou-lhe a regra estabelecida a respeito das esmolas pelos falecidos. Tenha grande cuidado, disse ele, para que nossas constituições sejam fielmente observadas, e para que os pobres sejam alimentados durante um mês inteiro com o alimento destinado aos irmãos que perdemos. Edelard falhou tanto na obediência quanto na caridade, sob o pretexto de que tal liberalidade era excessiva e de que era necessário economizar os recursos do mosteiro, mas na realidade, por estar movido por uma avareza secreta, ele negligenciou a distribuição dos alimentos, ou o fez de modo muito aquém do que lhe havia sido ordenado. Deus não deixou essa desobediência sem punição. Um mês se passou quando, certa noite, depois de a comunidade ter se recolhido, ele atravessava a sala do capítulo com uma lâmpada na mão. Qual não foi o seu espanto ao encontrar ali, em uma hora em que o local deveria estar vazio, um grande número de religiosos. Seu espanto transformou-se em temor, quando, olhando-os atentamente, reconheceu entre eles os religiosos recentemente falecidos. O terror dominou-o, um frio gélido percorreu-lhe as veias e o deixou pregado ao lugar como uma estátua sem vida. Então, um dos irmãos falecidos dirigiu-se a ele com terríveis reprovações. Infeliz criatura, disse ele, por que não distribuíste as esmolas que estavam destinadas a trazer alívio às almas de teus irmãos defuntos? Por que nos privaste deste auxílio no meio dos tormentos do purgatório? Recebe, a partir desse momento, o castigo da tua avareza. Outro e mais terrível castigo te está reservado quando dentro de 3 dias compareceres diante do teu Deus. A essas palavras, Edelard caiu como que atingido por um raio e permaneceu imóvel até depois da meia-noite, hora em que a comunidade ia ao coro. Ali encontraram-no meio morto, no mesmo estado em que se encontrava Eliodoro, outrora, depois de ter sido açoitado pelos anjos no templo de Jerusalém. 2 Macabeus 3. Foi levado à enfermaria,
onde prestaram-lhe todos os cuidados possíveis, de modo que recuperou a consciência. Assim que pôde falar, na presença do abade e de todos os seus irmãos, relatou, em lágrimas, o terrível acontecimento de que sua triste condição dava testemunho evidente. Acrescentando então que deveria morrer dentro de 3 dias, pediu os últimos sacramentos, com todos os sinais de humilde arrependimento. Recebeu-os com sentimentos de piedade e 3 dias depois expirou, assistido pelas orações de seus irmãos. A missa pelos mortos foi imediatamente cantada e sua porção de alimento foi distribuída aos pobres, em benefício de sua alma. Entretanto, sua punição ainda não havia terminado. Edelard apareceu ao abade Raban, pálido e desfigurado. Tocando-se de compaixão, Raban perguntou-lhe o que poderia fazer por ele. Ah, respondeu a infeliz alma, apesar das orações de nossa santa comunidade, não posso obter a graça de minha libertação, enquanto todos os meus irmãos, aos quais minha avareza privou dos sufrágios devidos, não forem libertados. Aquilo que foi dado aos pobres por minha causa não lhes trouxe proveito algum, mas sim a eles, e isso por ordem da justiça divina. Suplico-te, portanto, ó venerado e misericordioso Pai, que redobres tuas esmolas. Espero que por esses meios poderosos a clemência divina se digne libertar-nos a todos, primeiro meus irmãos e depois eu mesmo, que sou o menos digno de misericórdia. Raban Maur aumentou suas esmolas, e mal havia passado mais um mês, Edelard apareceu novamente, mas agora vestido de branco, cercado de raios de luz e com o rosto resplandecente de alegria. Ele agradeceu, da maneira mais comovente, ao seu abade e a todos os membros do mosteiro pela caridade exercida em seu favor. Vida de Raban Maur, Rossignoli, Merveille, 2. Que ensinamento não contém essa história? Em primeiro lugar, resplandece de modo muito marcante a virtude da esmola pelos mortos. Depois, vemos como Deus castiga, ainda nesta vida, aqueles que por avareza não temem privar os mortos de seus sufrágios. Não falo aqui daqueles herdeiros que se tornam culpados por negligenciarem os encargos que lhes cabem por testamento dos seus parentes falecidos, negligência que constitui uma injustiça sacrílega. Mas daqueles filhos ou parentes que, por motivos mesquinhos de interesse, mandam celebrar o menor número possível de missas, são parcimoniosos na distribuição de esmolas e não têm compaixão pelas almas de seus parentes defuntos que deixam definhar nos horríveis tormentos do purgatório. Trata-se da mais negra ingratidão, de uma dureza de coração inteiramente oposta à caridade cristã e que poderá receber seu castigo, talvez até mesmo neste mundo. Capítulo 30. Alívio das almas santas. Esmola. Misericórdia cristã. São Francisco de Sales e a viúva de Pádua. A esmola cristã, essa misericórdia que Jesus Cristo tanto recomenda no Evangelho, compreende não apenas o auxílio corporal dado aos necessitados, mas também todo o bem que fazemos ao próximo, trabalhando pela sua salvação, suportando seus defeitos e perdoando suas ofensas. Todas essas obras de caridade podem ser oferecidas a Deus pelos mortos e possuem grande valor satisfatório. São Francisco de Sales relata que em Pádua, onde cursou parte de seus estudos, existia um costume detestável. Os jovens divertiam-se correndo pelas ruas à noite, armados com arcabuzes e gritando a todos os que encontravam: "Quem vive?" As pessoas eram obrigadas a responder, pois atiravam em quem não dava resposta, e muitos assim eram feridos ou mortos. Certa noite, aconteceu que um estudante, por não ter respondido à pergunta, foi atingido na cabeça por uma bala e mortalmente ferido. O autor deste ato, tomado de terror, pôs-se em fuga e procurou refúgio na casa de uma boa viúva, que conhecia
e cujo filho era seu colega de estudos. Confessou-lhe entre lágrimas que acabara de matar alguém que lhe era desconhecido e suplicou-lhe que lhe desse abrigo em sua casa. Comovida pela compaixão e sem suspeitar que tinha diante de si o assassino de seu filho, a senhora ocultou o fugitivo em um lugar seguro, onde os agentes da justiça não poderiam descobri-lo. Passada não mais de meia hora, ouviu-se um grande tumulto à porta. Um cadáver foi trazido e colocado diante dos olhos da viúva. Infelizmente era seu filho, que havia sido morto, e cujo assassino encontrava-se agora escondido em sua casa. A pobre mãe irrompeu em gritos dilacerantes e, entrando no esconderijo do assassino, disse-lhe: Miserável homem, que te fez, meu filho, para que o tivesses assassinado tão cruelmente? O culpado, ao saber que havia matado seu amigo, começou a gritar em voz alta, arrancando os cabelos e torcendo as mãos em desespero. Depois, lançando-se de joelhos, pediu perdão à sua protetora e suplicou-lhe que o entregasse às autoridades para que pudesse expiar tão horrível crime. A mãe, desconsolada, lembrou-se então de que era cristã. O exemplo de Jesus Cristo, que rezou por seus executores, levou-a a uma ação heróica. Respondeu que, contanto que ele pedisse perdão a Deus e emendasse sua vida, ela o deixaria partir e suspenderia todo o processo legal contra ele. Esse perdão foi tão agradável a Deus que ele quis dar à generosa mãe uma prova clara disso. Permitiu que a alma de seu filho lhe aparecesse, resplandecente de glória, dizendo que estava prestes a gozar da bem-aventurança eterna. Deus teve misericórdia de mim, querida mãe, disse a alma bem-aventurada, porque tu tiveste misericórdia do meu assassino. Em consideração ao perdão que concedeste, fui libertado do purgatório, onde, sem o auxílio que me prestaste, teria de suportar longos anos de sofrimentos intensos. Se você gostou desse vídeo, peço-lhe que me dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe e comente.